Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui hoje na nossa página. Hoje nós vamos ter a honra de conversar com o Magno. O Magno é cientista político, foi por muito tempo diretor de políticas públicas do Livres, um movimento que eu faço parte, um movimento liberal que eu faço parte, e hoje ele é coordenador político das lideranças do Novo lá em Brasília. E a gente vai conversar sobre a importância das reformas para o Brasil, principalmente para o Brasil pós-pandemia. Já era importante a gente pensar em reformas, né, para o nosso país, para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. E agora, no Brasil pós-pandemia, mais ainda é importante esse assunto. Então vamos esperar só o Magno entrar aqui para a gente bater esse papinho com ele. Vai ser muito bacana esse bate-papo sobre a importância de reforma política. A gente tem visto aí, tem acompanhado, quem acompanha de perto, que o nosso ministro está, desde o ano passado, falando que a reforma administrativa já está pronta, que semana que vem ele manda, a reforma política está pronta, a reforma tributária está pronta, semana que vem ele manda. E até agora, a única reforma que realmente foi enviada para o Congresso e também foi aprovada foi a reforma da Previdência, né? As outras reformas a gente tem visto aí que só enrolando e por enquanto não foi para votação. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Jonathan, boa noite, Juliano, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos esperar o Magno entrar para a gente bater esse papinho com ele. Entrou, aí, vamos lá, Magno. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Amada, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo, tudo ótimo. Um prazer contar com a tua presença aqui, fico muito honrada de você ter aceitado o nosso convite para a gente bater esse papo aqui hoje. Não, eu é que agradeço pelo convite, é sempre um prazer poder falar com gente de toda a parte do Brasil, principalmente pessoas que a gente já conhece, que a gente já confia, já te conheço desde da outra eleição e a gente tem um papo muito bom. É um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigada. Eu estava contando para o pessoal que você foi diretor de políticas públicas no Livres, né, que é um movimento que eu faço parte também desde 2017, desde 2017 que eu entrei no movimento. Quer dizer, eu já estava no movimento quando a gente teve todo aquele... Quando ele virou um movimento, você já estava lá. Quando ele virou um movimento, eu já estava lá. E, enfim, a gente passou aí por poucas e boas, passamos juntos, né? E saímos mais fortes, né, Magno? Não, muito mais. Eu acho que até 2019 eu achei que tivesse sido uma separação que tinha sido boa para todo mundo. Eu acho que o Livres saiu mais forte e eleitoralmente o PSL seguiu o caminho dele e se deu bem. Elegeu a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, o presidente da República, e parecia que eles tinham encontrado a paz. Mas logo depois parece que o partido está tendo uns problemas internos, a bancada se dividiu. Então eu imagino que o Livres tenha se dado melhor que o PSL, pelo menos nesse front. Mas, enfim, todo mundo seguiu o seu caminho, o PSL seguiu o caminho dele, os liberais seguiram o seu próprio caminho, e eu acho que no final das contas todo mundo sobreviveu e todo mundo parece estar um pouco mais forte. E no fim das contas, o que a gente tinha dito lá atrás, quando a gente saiu quando o movimento inteiro saiu do PSL, né, que o Bolsonaro estava procurando, no fim, só mesmo um partido ali para se eleger, né? Eu fiquei... Eu tô aqui? Eu fiquei... Voltei? Voltei. Eu fiquei bastante... recentemente, a gente teve uma entrevista do ainda presidente do PSL, Luciano Bivar, na CNN, e ele admitiu que aquela ocasião os liberais tinham razão, né? Porque os liberais que estavam no PSL naquela época diziam que, olha, o Bolsonaro não tem um histórico liberal, não tem nenhum comprometimento com essas ideias. As pessoas que estão vindo com o Bolsonaro também não têm nenhum comprometimento com as ideias liberais ou com o histórico liberal. Eles estão apenas atrás de uma legenda. E, recentemente,
o ainda presidente do PSL admitiu que nós liberais tínhamos razão. Foi um sentimento um pouco dividido, porque por um lado, óbvio, eu estou satisfeito por saber que até o presidente do PSL admite que nós tínhamos razão, e tenho convicção que nós tínhamos razão, mas ao mesmo tempo me dá é um gosto amargo de qualquer forma, porque, né, todo projeto que muita gente tinha dedicado muito tempo para construir, muita gente que tinha muitos planos para 2018, de repente se precisando se reorganizar, sofreu na pele os efeitos dessa escolha equivocada feita pela direção do PSL. Mas é como uma relação amorosa que, no final das contas, as pessoas acabam rompendo. No final das contas, não importa muito quem tinha razão ou quem não tinha razão. Eu acho que o importante é que, pelo menos uma parte dessa relação, a nossa parte, a gente conseguiu seguir o nosso caminho. Eu acho que nós estamos todos felizes hoje. E o que a outra parte está sofrendo, o que a outra parte está pensando, o que a outra parte está reconsiderando, não importa muito. A gente não deve se importar muito com aquilo, porque senão a gente fica eternamente preso àquele relacionamento que já acabou. Né? E vamos seguir nosso caminho, né? E você comentou dos liberais terem razão. Só para a gente já meio que dando início no nosso assunto, uma das esperanças dos liberais em relação ao governo Bolsonaro, desde o começo, foi o ministro Paulo Guedes, né? A gente tinha ali um pouco de esperança, depositava uma certa esperança no governo, porque falamos, bom, pelo menos a gente tem um liberal no governo que vai tentar tocar as reformas ali e tal, e quem sabe a gente consegue pelo menos, ok, a gente não está feliz com o presidente, mas quem sabe pelo menos a agenda de reformas a gente consegue passar. E aí o que a gente tem visto é que só a reforma da Previdência foi enviada para o Congresso, foi aprovada ainda cedendo ali em algumas partes, como, por exemplo, a questão dos militares, né? Algumas partes ali que para nós não ficou tão satisfatório, mas pelo menos a reforma da Previdência passou. E agora o que a gente tem visto é que desde o ano passado a reforma administrativa está pronta, semana que vem a gente manda. A reforma não sei o que está pronta, semana que vem a gente manda. E essa semana que vem não chega nunca. E eu queria saber qual que é a tua impressão, qual que é a tua sensação, assim, em relação a essa... meio que quase uma decepção, né? Que só fala, mas a gente quer ver ação, a gente quer ver essas reformas pelo menos sendo enviadas para poder ir para a votação, ver a coisa andar e parece que não acontece. Qual que é a tua sensação em relação a isso? A minha sensação no início do governo foi de surpresa positiva. Na campanha, apesar de todo o protagonismo que o Paulo Guedes assumiu durante a campanha do Bolsonaro, por mais de que as ideias de Paulo Guedes, as ideias que Paulo Guedes defendia, tenham assumido certo protagonismo durante a campanha, e algumas dessas ideias eram historicamente bastante impopulares, como a reforma da Previdência, por exemplo. Por mais que isso tudo tenha acontecido, eu sempre estive muito cético sobre o tamanho da independência, a extensão da independência que Paulo Guedes teria uma vez o governo tivesse começado. Eu imaginava que, uma vez que empossado, Bolsonaro iria se apoderar das nomeações do time que Paulo Guedes levaria ao governo. Isso não aconteceu. Pelo contrário, Paulo Guedes aparentemente teve bastante liberdade para nomear seus quadros de muito valor, quadros liberais convictos, liberais convictos estiveram, e aí alguns ainda estão no Ministério da Economia. Então, por esse lado, me surpreendeu positivamente a independência que foi dada ao ministro para nomear o seu time e a qualidade do time que ele levou para lá. Ao mesmo tempo, me parece que o governo, e aí talvez também o ministro Paulo Guedes, por não ter experiência na política, por não ter experiência no serviço público, tenha subestimado a importância de dois fatores bastante relevantes quando a gente trata de política no Brasil, num país do tamanho do Brasil. Um é a comunicação, a importância de se comunicar bem as ideias, as expectativas, as suas intenções, o seu projeto, para onde você está levando o país, porque o que a gente tem muito, até para nós mesmos que acompanhamos a política com mais
proximidade do que o cidadão médio, nós ficamos confusos sobre, por exemplo, qual é a reforma prioritária, o que vem antes, quando a reforma vem, qual é o destino que eles querem dar ao Brasil, se a gente está indo por um caminho de cortes de impostos, se a gente está indo por um caminho de racionalização dos impostos, se a gente vai fazer reforma administrativa, se a gente vai fazer reforma tributária, se vem agora, se vem depois. Então, a comunicação foi muito mal feita. E, em segundo lugar, a articulação política também foi notadamente ruim. A articulação política é um problema que afeta o governo em vários campos, e no campo da economia, por ser tão central e por ter o Ministério da Economia sido transformado, o antigo Ministério da Fazenda, sido transformado num superministério, Ministério da Economia, a necessidade de comunicar-se com o Congresso Nacional, de explicar claramente quais são os seus objetivos, se identificar o tempo do Congresso Nacional, fazer boas articulações com lideranças, e muitas vezes lideranças interessadas nas ideias, não foi feito. E pior ainda, foram feitas de uma maneira bastante atabalhoada, que não só não contribuíam para o avanço da agenda, como atrapalhava. A gente teve alguns exemplos no ano passado que eu me lembro de cabeça, assim, só de pensar. A gente teve, então, líder do governo no Congresso Nacional, Joyce Hasselmann, chamando o Cidadania, que foi um partido que votou fechado pela reforma da Previdência, chamando de ex-partido comunista, ou seja, uma agressão absolutamente desnecessária. A gente tem o ainda líder do governo, Major Vitor Hugo, atacando o Partido Novo, que apoia abertamente, ideologicamente, em troca de nada, apoia a agenda econômica, grande parte, ou boa parte da agenda econômica do ministro Paulo Guedes, sendo atacado não só pelo líder do governo, mas por deputados fiéis ao governo, pelo filho do presidente da República. Então, é uma forma muito difícil de fazer política, com o governo, além disso tudo, igualando a negociação política, a negociação com o Congresso, com o Poder Legislativo, ao famoso toma lá da cá. E no final tendo que se render ao famoso toma lá da cá. Então, a decepção, no meu ponto de vista, é muito mais pela incapacidade da gente dosar as expectativas e se comunicar bem, tanto com a sociedade quanto com o Congresso, do que com as ideias especificamente que eles estão tentando avançar. Claro que eu tenho críticas, eu não gosto da CPMF, eu acho que a tentativa de se ressuscitar um imposto desse tipo é ruim. Eu não gosto de outras medidas que tentaram ser implementadas, mas, de maneira geral, eu reconheço ideias liberais nas propostas avançadas pelo Ministério, porém, me frustra bastante ver que essas ideias com tanto potencial, não só para avançar a economia brasileira, mas como para apresentar as ideias liberais como um cartão de visita das ideias liberais para a sociedade brasileira, estejam sendo tão mal trabalhadas, tenham tantas falhas nessa comunicação. Essa é uma preocupação que eu acho que todo liberal tem, né? Será que o nome, o liberalismo vai ficar colado com o Bolsonaro pro resto da vida, né? Porque o liberalismo não é o Bolsonaro, gente. O liberalismo não é isso que a gente vê o nosso presidente pregando, né? E eu dei um apelido pro governo, Magno, eu chamo de governo ioiô, né? Porque uma hora eles falam outra coisa, outra hora eles não era bem isso. Eles jogam para a mídia, tentam ver qual que vai ser a reação. O ano passado, diversos exemplos de coisas que aconteceram nesse sentido. E o ano passado, eu acho que ano passado o Bolsonaro até deu umas escorregadas bem piores do que esse ano, porque na parte econômica, porque esse ano ele está mais focado com esse negócio da pandemia e tal, ele não está muito se metendo. Mas eu me lembro ano passado, por exemplo, ele querendo interferir no Banco do Brasil, na propaganda lá que ele não gostou, e entre outras coisas que a gente fala, tá vendo? Por isso que não pode estar na mão do governo esse tipo de coisa. E você falou bastante coisa que aliás, eu concordo com tudo que você falou, mas algumas coisas que me chamaram a atenção. Eu me lembro, por exemplo, na eleição de 2018, as pessoas falando assim, não dá para votar no João Amoedo, porque o João Amoedo não sabe como é que funciona o Congresso Nacional, não tem nenhuma experiência de Congresso Nacional. Ok, a gente colocou lá um cara que ficou 28 anos lá dentro e é incapaz de sentar para conversar, para aprovar as próprias propostas, as propostas que vêm do governo. Ele é incapaz de fazer essa negociação. E a gente não está falando de fazer negociação espúria, de fazer coisas erradas, de fazer o toma lá da cá. A gente está falando de sentar, conversar, mostrar, nossa proposta é essa, a gente quer melhorar aqui.
ou a gente quer mudar tal coisa. Não, ele não consegue fazer isso, ele acha que mandando a proposta para o Congresso, ele já fez a parte dele. Isso é lamentável, assim, né? Eu fico extremamente chateada de ver que uma pessoa que ficou 28 anos lá dentro, não entendeu nada como é que funciona o Congresso, nesse sistema que a gente tem, que você precisa ter a base, a tua base aliada ali, você tem que ter as pessoas que você conversa, enfim. E como você mesmo comentou, né? Os líderes do governo criticando e fazendo críticas assim até desrespeitosas com aliados, com pessoas que defendem as mesmas ideias que ele, então não dá para entender, é um desastre nesse ponto. É um bom ponto esse que você resgata, né? Na época que a gente fazia campanha pelo João Moedo, as pessoas vinham falar: não, mas vocês vão eleger quantos deputados? Vocês não têm a menor chance de governar. Quando chegar lá, vocês serão engolidos pelo Centrão, porque o Novo não tem nenhuma experiência política. Como será que vocês vão governar com poucos deputados? Bem, no final das contas, o que a gente viu é uma total falta de articulação política. Pelo contrário, né, além de você não conseguir articular, você constantemente ofende os parlamentares, o poder legislativo, você atrapalha até aquelas pessoas que estariam dispostas, e eu acredito que esse Congresso seja talvez um dos mais abertos a reformas que a gente já teve. Um Congresso que votou a reforma da Previdência com mais de 80, uma Câmara dos Deputados, por exemplo, que votou a reforma da Previdência com mais de 80 votos de sobra por uma política que estava tentando ser votada há 20 anos. Então havia uma grande oportunidade. A gente elegeu um Congresso que estava disposto a conversar, mas a corda foi esticada de uma forma tal que hoje, para conseguir algum apoio, o presidente realmente teve que negociar com base naquela forma que a gente conhece, a forma tradicional, a forma das nomeações, a forma da troca de espaço, da troca de emenda, enfim. Ele teve que fazer justamente o que ele criticava e o que ele dizia que não ia fazer lá atrás, né? Que é essa negociação com o chamado Centrão. Ele teve que porque fazer isso. Acabou acontecendo com ele o que ele dizia que aconteceria com o outro, né? O partido ficou muito fraco, né? O partido ao qual o presidente pertencia sofreu uma ruptura no meio, metade está brigada, 11 deputados, se não me engano, estão suspensos pelo partido, e aí ele teve que procurar apoio em outros lugares, como ele dizia que os outros teriam que fazer. Como, aliás, todo mundo teve que fazer na história do Brasil desde a redemocratização. E você também comentou uma coisa que eu acho interessante nesse governo, que aparentemente o presidente interfere em todos os ministérios e parece que não tem muita interferência no Ministério da Economia, né? O Paulo Guedes consegue ali manter o seu time, pelo menos pelo que a gente consegue observar aqui de fora, parece que o Bolsonaro não tem tanta influência. Mas mesmo assim, Magno, a gente vê que as reformas não são mandadas para o Congresso. E na tua opinião, das reformas que ainda estão para ser mandadas, né, administrativa, tributária, a tributária foi mandada recentemente, hoje ou ontem, se não me engano. Ontem. Tem a administrativa, a política e a tributária. Na tua opinião, dessas três, qual que você acha que é a mais importante, principalmente no Brasil pós-pandemia, para a gente tentar alavancar o Brasil aí para sair dessa crise? Eu vejo que a reforma tributária já era muito importante, né? A reforma tributária já estava para ser votada, para ser enviada já desde antes da pandemia. O ministro Paulo Guedes, o governo, os líderes no Congresso sempre destacaram a importância da reforma tributária. Já há uma proposta de autoria do deputado Baleia Rossi tramitando pelo Congresso há algum tempo. Era o desejo dos congressistas que essa fosse, já está tramitando, que essa fosse Tem duas tramitando, né? Tem duas, se não me engano, mas essa é a favorita ali dos líderes, do presidente da Câmara, das lideranças partidárias. Houve um movimento que essa acabou saindo como a mais provável de ser adotada. No início do ano, parecia haver um acordo de que as propostas de governo seriam incorporadas a essa proposta que já tramita. Mas, de novo, como você bem disse, o envio da proposta do governo nunca aconteceu. Ontem nós tivemos uma parte, eles disseram que a reforma seria enviada em 4 partes. A gente teve a primeira parte ontem, muito tímida, muito tardia,
muito pouco sendo mudado com essa proposta, então a frustração é generalizada. Eu imagino que a reforma tributária deverá continuar sendo uma das mais importantes, porque me parece que alguns pontos estão transcendendo as barreiras ideológicas. Eu não sei quantos de vocês acompanham diariamente os discursos na Câmara dos Deputados, mas uma questão que eu achei bastante importante nessa semana, o Alessandro Molon, que é um deputado do PSB do Rio, que é o líder da oposição, falando bastante de desburocratização. O Molon falou algumas vezes sobre o tempo necessário para um empreendedor pagar impostos no Brasil. Então, você quer pagar impostos e ainda assim você precisa dedicar milhares, se não me engano, são mais de 1.000 horas para pagar impostos, quando em outros países, por exemplo, ele deu o exemplo da Suécia, onde você tem uma fração desse tempo, em uma fração desse tempo você consegue declarar os seus impostos e a Suécia consegue proporcionalmente arrecadar muito mais que o Brasil. Então nós temos um sistema burro de arrecadação que ainda é ineficiente porque arrecada muito menos do que poderia arrecadar. Então, eu imagino que essa proposta hoje da reforma tributária tem alguns pontos que sejam de consciência coletiva de que são importantes, então eu imagino que ela vá avançar. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de pensar na reforma administrativa, por exemplo, que é necessário, é urgente que a gente pense na reorganização do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é bastante grande, até pelo tamanho do Brasil, o Estado brasileiro é grande. Noves fora, o seu custo, ele é grande, ele é extenso, tem muitas funções, tem muitos cargos ali, é necessário que simplifique. E claro, ele é bastante pesado. Então, para o nível de renda média do Brasil, o Estado brasileiro é bastante pesado. Então, eu imagino que essas duas propostas necessariamente deveriam caminhar juntas. Não acredito que caminharão, porque há uma série de dificuldades políticas para que isso aconteça. Mas eu imagino que, em primeiro lugar, nós deveríamos ter a reforma tributária, seja lá qual for, vindo, e depois nós devemos ter a reforma administrativa, que tudo indica já está preparada, esperando para ser enviada. A gente está discutindo aqui um pouco sobre a interferência de Bolsonaro no time de Paulo Guedes, que eu realmente acredito que não haja, mas há, claro, tensões dentro do próprio governo. Muito se fala dos ministros palacianos, dos ministros militares, e eles, de fato, são mais corporativistas, são mais estatistas do que o ministro Paulo Guedes. Então, há naturalmente, uma tensão ali dentro do governo, que gera, claro, um atraso, gera mais debate, e que a gente espera que o presidente consiga decidir em favor do Paulo Guedes, em favor da agenda liberal. A gente vê que não tem uma interferência clara no time, mas tem uma interferência clara nas ações do time, como ficou claro, por exemplo, na reforma da Previdência, que várias coisas foram mudadas ali a pedido do próprio presidente, né? Então, realmente, essa interferência nas ações, né, tem o peso ali do presidente, não tem como. O Paulo Guedes não tem carta branca, como havia sido prometido pelo presidente no começo na campanha, né? E agora, você comentou do Alessandro Molon, achei interessante isso, até não tinha visto essa declaração dele, mas eu acho legal isso, porque então a gente tem um ponto em comum que a gente pode começar a trabalhar dali, né? E eu concordo contigo, a reforma da Previdência eu acho muito importante, a reforma da Previdência, a reforma tributária eu acho importantíssima, porque não tem como a gente viver, trabalhar, gerar renda num país onde, por exemplo, se você fabrica um sapato com sola de borracha, você paga uma tarifa, e se você costurar ele à mão, você paga outra tarifa, se for colado, você paga outra. Como que uma empresa consegue fazer o desenrolar ali dos tributos que tem que pagar num país complexo como esse? Você acaba ficando na mão do fiscal, o fiscal chega e fala, não, mas você costurou a mão, mas eu vi que você passou um pouco de cola aqui nesse sapato, eu vou te multar. Você acabou fazendo tudo errado. Então você necessariamente está fazendo alguma coisa errada, né? São tantas regras, e as regras são tão diferentes e são tão arbitrárias que você, a qualquer momento, está fazendo pelo menos uma coisa errada. Isso é só procurar que você vai achar alguma coisa errada que você está fazendo.
tentar um pouquinho e com um pouquinho de tempo e procurar, que certamente você vai achar alguma coisa errada. E aí você acaba criando todo um sistema de incentivo ali de corrupção, né? Que o próprio Estado criou quando ele complicou todo o sistema tributário. E isso vale para tudo, né? Não é só para o sistema tributário, vale para todas as outras coisas. Quanto mais regra, quanto mais norma, quanto mais milindre você tem, maior o incentivo que a gente tem para a corrupção e mais a gente fica na mão do fiscal. E em relação à reforma administrativa, eu também acho importantíssima, principalmente para tirar alguns incentivos errados que a gente tem, né? Por exemplo, com os servidores públicos ali, a gente tem um excesso de regalias. Acaba que o sistema público hoje que emprega, né, o servidor público, acaba sendo um motor de desigualdade gigantesco no Brasil, onde a gente tem uma casta, uma elite trabalhista que é bancada pela ralé, né? Por nós que somos as pessoas comuns que bancamos aí altos salários do funcionalismo e tudo mais. Então, eu concordo, eu acho que são duas reformas importantíssimas e acho que se a gente tivesse que deixar uma delas para mais para frente, daria para ser a reforma política, por exemplo, até porque a gente já está em ano eleitoral, para esse ano não daria para fazer mais nada, daria para deixar isso para o ano que vem, para as próximas eleições. Isso teria que ser feito tudo isso no ano que vem, até um ponto que fosse um ano antes da próxima eleição. Então a gente teria, no final das contas, ali, se a gente, contando com o tempo ali, antes do carnaval, a gente teria, sei lá, 10 meses para pensar numa reforma, que é um cenário bastante otimista, então eu não acredito que vá haver grandes mudanças políticas para 2022, não. Até a Mari Valentim está falando aqui, o Estado inventa dificuldade para depois vender a facilidade. É bem por aí, né? O dilema é que o grande problema para a maioria das pessoas, a gente fala dos empresários brasileiros, mas há empresários de todo tipo no Brasil, quase todo mundo no Brasil é empresário, o número de CNPJs no Brasil é gigante, porque muita gente empreende de alguma forma. Mesmo que você não esteja tentando sonegar, mesmo que você esteja tentando pagar, não importa se você é um pequeno empresário, se você é um microempresário, se você é uma empresa multinacional, o custo disso, o custo de declarar, o custo de fazer tudo certo, muitas vezes é parecido com o custo monetário, né? O que você está pagando. Você gasta 5 mil para declarar e 5 mil pagando, 5 mil são os seus impostos. Então você paga o dobro no final das contas e só 5 mil vai para o cofre público. Os outros 5 mil se perdem no caminho só para você conseguir ficar certinho, né? Só para você conseguir se livrar das multas. Então, o Estado brasileiro, e mesmo aqueles que defendem um Estado muito forte do que nós liberais defendemos, um Estado se apropriando de uma percentual de riqueza muito maior do que o que nós defendemos, precisam também entender que facilidade para se pagar impostos facilita também para a arrecadação do Estado, né? Quanto mais for fácil para o contribuinte pagar, mais o Estado arrecadará. Então, é uma agenda que já deveria ser uma agenda comum de todos nós, mas por muito tempo não foi. Eu espero, sou otimista, que esse entendimento chegue a partes da esquerda, partes mais moderadas da esquerda, em breve. Eu também espero. Até porque, né, Magno, a gente fica perdendo tempo ali calculando imposto e é um uso burro, né, do teu funcionário. Você tem que colocar o cara ali para ficar entendendo qual é o imposto que tem que pagar. Aí algumas pessoas podem falar, mas você vai ter bastante gente que vai ser demitida porque não vai mais precisar ter tudo isso de gente ali para calcular os impostos e tudo mais. Aí tem um livro que eu gosto bastante do Bastiat, que é O que se vê e o que não se vê, né? A gente vai dar uma função mais nobre para a pessoa, em vez dela ficar ali tentando descobrir onde que o negócio se encaixa na tabela de tributação, a gente vai colocar essa pessoa para fazer trabalhos mais nobres, desenvolver tecnologia, enfim. E isso é super importante para a geração de emprego, né? Porque, até como você comentou, o Brasil, salvo engano, é um dos países que mais perde tempo calculando imposto para pagar ali a tributação que o país cobra. Então, é tempo
é recurso, e isso tudo a gente está pagando no final das contas quando a gente compra os produtos, porque todo esse valor, todo esse custo é passado e a gente está pagando. Então a gente está pagando muito mais caro por um produto aqui no Brasil do que pelo mesmo produto fora do Brasil, onde a tributação é mais simples e a empresa não perde tanto tempo e não tem tanto custo para calcular esses impostos, né? Então, às vezes as pessoas não conseguem entender, mas por que é tão importante reformar o sistema tributário do Brasil? O que isso vai trazer de emprego para mim? Vai trazer emprego sim, né, Magno? Claro, você vai libertar uma parcela de capacidade produtiva, mesmo que de capacidade intelectual, né, de mão de obra qualificada, que hoje empresas grandes têm um departamento para fazer a sua declaração tributária, acompanhar os seus processos tributários. Essa mão de obra, esses cérebros serão liberados para fazer outras coisas. E dá para fazer até uma linha aí com a reforma administrativa. Hoje, o Estado brasileiro é um empregador bastante atraente para o brasileiro mais bem formado, né? Vários e vários formandos que são uma casta privilegiada no Brasil. Quem tem o privilégio de fazer um curso universitário no Brasil está ali no top 10%, e um percentual bastante grande dessas pessoas poderiam empenhar o seu conhecimento, a sua criatividade em funções mais produtivas, acabam sendo atraídos pelos concursos públicos, acabam indo trabalhar para o Estado brasileiro, que, pelo seu desenho, e aí um desenho de incentivos bastante ruins, oferece salários iniciais bastante altos. Então eles são bastante atraentes para os jovens, para aqueles que desejam entrar no serviço público, mas que depois tem dificuldades em dar reajustes. Então você atrai muitos jovens com salários iniciais relativamente altos, mas ao longo da carreira não há a valorização do salário à medida que ele se torna um profissional melhor e mais maduro. Então você gera uma geração de funcionários muito qualificados, absolutamente frustrados, porque não se veem valorizados. Então, é necessário que a gente racionalize a máquina pública para que nós tenhamos um retrato mais realista para aqueles que querem servir ao Estado. Não há nenhum problema com a pessoa que deseja seguir uma carreira dentro da estrutura do Estado, mas que os incentivos sejam mais realistas. Olha, você vai entrar com um salário inicial menor, equivalente à função parecida no mercado, mas você também vai ser recompensado à medida que você se torne mais produtivo, que você se torne mais experiente. O que há hoje é o incentivo contrário. E o mesmo acontece no serviço privado, o mesmo acontece com as empresas. A gente está colocando uma capacidade intelectual, pessoas de capacidade intelectual muito altas, para desenvolver uma coisa que deveria ser muito menos burocratizada, muito menos trabalhosa do que é basicamente evitar multas por fraudes e impostos, né? Só para declarar para o Estado o que você produziu, o que você deveria pagar a ele. E diminuir a chance de ficar na mão de um fiscal. Exatamente. Imagina você... É muito engraçada a forma como o Estado lida com quem ousa empreender no Brasil. E é muito engraçado como a esquerda costuma tratar. O Partido Novo fala bastante de empreendedorismo, fala bastante do empresário, e é engraçado como eles costumam tratar o empresário como se só houvesse no Brasil o Lehman, o Silvio Santos, aqueles grandes bilionários, e não, o empresário médio no Brasil é um cara que ganha menos do que o funcionário público médio no Brasil. É um cara que está literalmente ali, tem ele, mais 2, 3 funcionários, ele, a esposa, e o Estado brasileiro trata muito mal essas pessoas querendo fazer o certo, acabam tendo incentivos para fazer o errado, né? Acaba tendo incentivo, como você bem diz, para ficar na mão do fiscal, porque fazer o certo dá tanto trabalho, custa tanto tempo, custa tanto dinheiro, que você, por uma questão de sobrevivência, olha, então eu não vou declarar essa parte do meu rendimento, porque para eu declarar vai ter muito problema, eu não vou registrar meu funcionário, porque se eu registrar meu funcionário eu vou ter muito problema. O degrau para eu passar dessa categoria de empreendedor para essa categoria é muito alto. Se eu declarar, eu vou... Então, os incentivos são todos errados. O que não se vê no Brasil é muito danoso, né? Então a gente segue fazendo com que essas pessoas, no final das contas,
não consigam crescer os seus negócios, tenham dificuldades para crescer os seus negócios, tenham dificuldade de regularizar a situação daqueles funcionários, e nem o Estado ganha com isso, né? Não é que o Estado esteja tributando desesperadamente. Não, muitas pessoas ficam na informalidade. O Estado não tributa, a pessoa fica na informalidade, os trabalhadores ficam na informalidade e ninguém ganha com isso. E sabe que outro dia até conversando com um amigo que é mais de esquerda, assim, ele falou, esses empresários aí que ficam devendo para o INSS, tem que cobrar, ainda na época da reforma da Previdência, tem que cobrar essas pessoas, não sei o que, não sei o que. Aí eu até falei para ele assim, quem você acha que está errado? Eu acho que o empresário está errado de sonegar, enfim, de não fazer a coisa certa, mas o Estado também está errado, porque o empresário sabe que lá na frente vai entrar com um programa de perdão de dívida, e o cara fala, eu prefiro ficar com o meu nome ali, mas daqui 5 anos eles vão perdoar essa dívida, eu vou pagar 1%, 10% disso e tá tudo certo. Então quem tá mais errado? Tá mais errado o Estado, que não fez uma lei que seja possível de ser cumprida, né? Criou tanto empecilho que o cara prefere correr o risco e lá na frente ele vê o que ele vai fazer. Pois o incentivo deve ser maior na parte do recebedor do que do pagador, né? O recebedor deve ter um interesse maior em receber do que o pagador naturalmente tem em pagar. Então, você tem que facilitar para que haja não só mais facilidade no pagamento, mas também mecanismos de controle e incentivos para que o pagamento realmente seja feito. No final das contas, quem paga direitinho acaba sendo tirado como otário, né? Porque você pode simplesmente judicializar, você pode simplesmente formar com outras pessoas do seu setor uma iniciativa lobista para ir lá e influenciar na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, alguma medida em seu favor. Então, né, muitos desses devedores do INSS naquela época eram massa falidas de empresas, né? Então, pessoas que nunca pagaram, nunca vão pagar, judicializou, faliu e aí, boa sorte. Então não dá para a gente cobrar a dívida do INSS da Transbrasil, uma empresa aérea que faliu há mais de 20 anos. Então é inútil a gente discutir isso, a gente tem que pensar no interesse público brasileiro, se for do interesse público brasileiro, e eu imagino que seja aumentar a arrecadação, fazer com que a arrecadação seja mais justa, com que os espertos não consigam evadir as suas obrigações de pagamento de impostos, para que isso seja mais fácil, seja mais claro, seja mais transparente, para que isso pare de acontecer. É uma coisa que ofende todo mundo, e principalmente aqueles que estão pagando direitinho, ter tantas pessoas não pagando e tendo suas dívidas perdoadas posteriormente. Exatamente. A gente pode chegar a uma conclusão aqui meio óbvia e meio lógica de que nós, como Estado, erramos sistematicamente nos incentivos que oferecemos. Né? Tantas pessoas que têm a intenção de fazer o bem, quanto aquelas pessoas que têm alguma intenção de ser mais espertinho, né? O Estado erra sempre. E inclusive, um dos pontos que deve ser mudado aí, pelo menos especula-se que deve ser mudado na reforma administrativa, por exemplo, é a questão da aposentadoria, né? Como uma forma de punição para aqueles funcionários, magistrados, enfim, a gente viu aí recentemente a cultura da carteirada, né, daquele desembargador ali em Santos, que foi extremamente desrespeitoso com o guarda que o abordou. E aí eu até comentei no Twitter, né, espero que ele não seja punido com uma aposentadoria compulsória com salário integral. Isso, já está sendo investigado, né, e a pena máxima é essa. A pena máxima é a gente mandá-lo para casa para nunca mais trabalhar com uma aposentadoria gorda e para ofender outras pessoas no futuro. Com certeza, a punição de salário ficando em casa não ensinará lição alguma ao desembargador. Nem a ele e nem a nenhuma outra pessoa que esteja em condição que ele. E você falou ofender outras pessoas, ofender a nós, né, que estamos aqui pagando o salário desse cara para ele ficar em casa depois do que ele fez. Então, quer dizer, os incentivos, quando a gente fala em relação ao Estado, estão totalmente errados, né, Magno? O cara vai para o serviço público, ele não vai para ser um servidor, porque, nossa, a minha paixão é atender uma pessoa no INSS, ajudar ela a se aposentar. Não, ele vai por causa dos incentivos que tem.
e a gente fica aqui com cara de otário, trabalhando e sustentando aí a casta do funcionalismo público, né? Isso, e para sempre, né? Até ele morrer. Porque depois ainda tem a aposentadoria, a gente não tem fundo na aposentadoria, então a gente vai ficar pagando sempre para que ele receba. Os incentivos são horríveis e no final das contas a gente oferece situações para que quem faz as coisas direitinho acabe se dando mal e para quem faz as coisas de forma errada se dê bem, seja na forma de um renegociamento, da renegociação das dívidas tributárias, seja na forma da aposentadoria compulsória. A gente tem todo tipo de recompensa para quem faz coisas erradas no Brasil. Pois é. Ô Magno, a gente já está conversando aqui há 45 minutos quase, e a gente não falou de um assunto, de uma reforma que eu queria que você comentasse, que é a reforma política. Quais são os pontos que você acha que são assim... Porque assim, eu acho que a gente já falou bastante de reforma da Previdência, de reforma tributária, administrativa. Eu adorei aqui os pontos que você levantou. Achei sensacional. E eu queria que você comentasse um pouquinho da reforma política. Assim, quais pontos que, se você pudesse escrever a reforma política, o que você ia mexer? Eu começaria por um ponto bastante polêmico, porque muita gente acredita que já há muitos partidos no Brasil. Eu gostaria de ver mais competição entre os partidos, então eu não gostaria de que houvesse barreira de entrada para a pessoa que quer concorrer numa eleição. É claro que eu não daria esse partido fundo partidário, eu não daria ele tempo gratuito de TV, não daria ele nada, mas eu daria à sociedade brasileira a possibilidade de que formasse partidos políticos, agremiações da forma que preferirem, das inclinações ideológicas que preferirem, e com uma cláusula de barreira. Se você consegue fazer um grupo chamado Partido Político dos Torcedores do Vasco, e que você consiga juntar ali um lastro social grande o suficiente para te fazer passar pela cláusula de barreira, eu acho que você merece ser representado como agremiação na política brasileira. Então, eu acredito que 33 partidos registrados é muito, 20 partidos políticos no Congresso Nacional é muito, mas eu acho que a gente devia ter mais competição na base para que os vencedores que eventualmente chegassem ao Congresso Nacional realmente representassem uma parcela da sociedade, que hoje nós temos 20 partidos no Congresso Nacional e talvez 4 ou 5 ali realmente tenham ideologia ou tenham lastro social identificáveis. Então, eu facilitaria nesse ponto. Eu não gosto do financiamento público de campanhas, eu não gosto do financiamento público para partidos políticos. Eu acho que a gente cria um desincentivo para o partido político se conectar com a sociedade. Eu acho que é muito menos... geralmente, quando a gente trata de financiamento a partidos políticos, quando a gente trata de financiamento de campanhas eleitorais, a gente fala muito no dinheiro, mas a gente fala muito pouco na conexão dos partidos políticos com a sociedade. Se os partidos políticos dependessem da sociedade, dos seus filiados, dos seus simpatizantes, para se financiar e financiar suas campanhas, eu acredito que eles teriam muito mais conexão com a sociedade, eles seriam muito mais visíveis para a sociedade do que são hoje. Hoje, os partidos políticos não precisam fazer eventos, não precisam ir para a praça, não precisam ir fazer panfletagem, não precisam debater com a sociedade seus pontos e político-ideológicos, porque já tem seu sustento garantido. Eu imagino que uma vez que a gente retirasse isso e desse liberdade aos partidos políticos, a gente pode fazer isso de várias formas. Se diga, olha, cada CPF pode doar no máximo R$1.000, que seja. Mas você fará com que os partidos políticos se aproximem da sociedade. Eu não me lembro qual foi a última vez, retirando os partidos que são abertamente ideológicos e que de fato têm base. PT, PSOL, Novo, só. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu vi um evento de um partido político ser anunciado. Partido político tal faz evento de formação dia tal no lugar tal. Não existe. Por quê? Eles não estão nem aí. Não estão nem aí porque não dependem da sociedade para arrecadar seus fundos. Então, eu retiraria isso, ou limitaria isso ao máximo, porque eu acredito que estimularia os partidos políticos a conversarem mais com a sociedade. Então,
eu acho que esses pontos seriam fundamentais. Eu acho que os pontos de sistema político eleitoral, de sistema de votação, é uma coisa que a gente pode debater, mas a gente não chega muito a lugar nenhum. Todos os sistemas têm vantagens e desvantagens. Eu gostaria, claro, de ver sistemas que valorizassem mais a força partidária, que não fizessem o sistema eleitoral que nós temos tem a grande fragilidade de fazer candidatos do mesmo partido concorrer uns contra os outros. Isso é um desincentivo imenso à unidade partidária. A gente toma tantas medidas pensando no fortalecimento dos partidos, mas aí quando chega a hora das eleições, você está preocupada. Você sabe que o partido vai fazer um coeficiente mais ou menos de X votos, que vai eleger 3, 4 cadeiras, e você fica preocupado de ser o segundo ou terceiro mais votado no seu partido e ficar na frente do seu companheiro de chapa, quando o incentivo devia ser o contrário. Então, alguma coisa eu imagino que deveria ser feito para a gente poder fortalecer os partidos. Ao mesmo tempo, como os partidos são administrados hoje em dia, eu fico até meio sem graça de defender o fortalecimento dos partidos. Quase todos têm donos, quase todos são administrados de forma absolutamente nebulosa. Então, né, você fica até meio assim de defender isso agora. Mas eu acho que se a gente tivesse essa parte de fazer com que os partidos buscassem na sociedade apoio para suas ações, para as suas campanhas, eu acho que a gente já aproximaria bastante partidos e eleitores. E no sistema que a gente tem hoje, dá até para fazer uma comparação com o que a gente tinha antes, por exemplo, com os sindicatos, né? Onde não tinha nenhum incentivo ali em realmente defender os trabalhadores, enfim, porque tinha aquela verba que era garantida. Depois que foi cortado, o sistema mudou um pouco em relação aos sindicatos. Em relação aos partidos políticos, esse incentivo oposto, mais uma vez, um incentivo errado que a gente tem, onde o partido não precisa nem, de fato, defender o que ele disse para o eleitor lá na campanha ou no estatuto dele, porque se ele não defender, não acontece nada, ele tem aquela verba garantida. Então, mais uma vez, aí, um incentivo errado. E o que você acha a respeito das candidaturas avulsas? Até alguém perguntou ali. Você, só para te falar, teve uma pequena parte da sua fala que a minha internet caiu, eu não ouvi. Então, se você falou, me perdoe. Mas o que você acha? Tudo bem. Não, eu não falei de candidatura avulsa. Eu sou simpático à ideia, como sou simpático para que haja diferentes agremiações partidárias, que a organização partidária seja livre. Eu sou filiado a um partido político, eu sou filiado ao Novo, como você é filiada ao Novo, mas eu reconheço que há outras pessoas que não se identificam com os partidos políticos que estão postos, que estão aí. Eu acho que elas deveriam ter oportunidade de concorrer e também que outros grupos de pessoas que não se sentem identificados com partidos que nós temos tivessem a oportunidade de criar um partido, de competir, de oferecer seu nome à sociedade. E aí a gente não precisa ter compromisso nenhum com eles. Você pode dar a eles só a oportunidade de competir. E as candidaturas independentes também são isso. O Estado brasileiro não precisa financiar essa candidatura. Só dá a ele a oportunidade e a sociedade dizer: eu sou independente, eu não sou membro de nenhum partido. Se você gosta de mim, se você concorda com as minhas ideias, vota em mim. E aí a gente vê. Se esse cara ganhar muito voto, é sinal que a candidatura dele tinha alguma ressonância com a sociedade. Se não ganhar nenhum, beleza, parabéns. A vida segue. A gente continua a nossa vida. Eu acho que os partidos políticos precisam merecer os filiados. A gente não tem que obrigar o filiado a entrar em algum partido político. Boa sorte. Encontre algum aí que preste. Não, os partidos políticos têm que ser o contrário, né? É como na questão do financiamento. Os partidos políticos têm que dizer à sociedade que eles merecem o financiamento da sociedade. Eles precisam dizer para os eleitores que eles precisam do seu apoio e para o cidadão que eles merecem a sua filiação. Hoje a gente faz o oposto. Se o cidadão quer se envolver com política, a gente obriga ele a se inscrever em qualquer um desses aí, não importa, tem que escolher um. Mesmo que os partidos não representem ninguém, não importa, a gente vai lá e financia. Eu acho que a gente está vendo as coisas do modo inverso. Eu acho que a gente tem que fazer com que os políticos, com que os atores políticos, que os partidos políticos olhem para a sociedade e expliquem para a sociedade por que eles precisam do seu apoio, não só na época da eleição, mas durante os anos ímpares também, né? Os anos que não há eleição.
Exatamente. E você comentou do fundo partidário, né, que é o que mantém o partido, e eu também sou contra, acho que também não tem que ter dinheiro público nisso, e nem nas campanhas eleitorais, né, com o fundo eleitoral. E aí, algumas pessoas que defendem o fundo eleitoral vêm falar assim, mas se não tiver o fundo eleitoral, aquela pessoa que é mais pobre não vai poder concorrer, não vai ter condições de concorrer. Aí eu falo, essa pessoa nunca participou de uma eleição, né, porque embora na outra eleição eu já fui candidato pelo Partido Novo, que a gente não usa o fundo eleitoral, eu tive que correr atrás de cada centavo que eu usei na minha campanha, assim como nessa, né? Nessa campanha também tô correndo atrás, mas a gente escuta, né? A gente está no meio político, a gente escuta o que acontece nos outros partidos, e a realidade é que se a pessoa é hoje uma pessoa mais simples e que não tem ali uma grande representatividade no seu bairro, alguma coisa assim, e ela quiser concorrer, ela já não vai receber dinheiro do fundo eleitoral, porque o partido não vai dar dinheiro para ela, o partido vai dar dinheiro para aquela pessoa que é o cacique do partido, ou que tem mais chance de se eleger. Essa que é a verdade, né? A realidade do fundo eleitoral de novo, né, aquelas questões das boas intenções e das consequências não intencionais de uma política pública. No final das contas, o que a gente viu em relação à repartição do fundo eleitoral não é que o mais pobre teve chance de concorrer. É que o filho do Sérgio Cabral Filho, ex-governador do Rio de Janeiro, já partiu com R$ 1.500.000 na campanha dele, que o filho do Jorge Pisciani, que era o que dominava a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e foi preso logo depois, partiu com R$ 1,5 milhão, que o outro filho partiu com R$ 2 milhões, que a filha do Eduardo Cunha, que estava preso, partiu com R$ 1,5 milhão, e foi isso que a gente viu, né? Os caciques obtiveram esses fundos que foram, sem surpresa para ninguém, distribuídos majoritariamente para os filhos dos caciques, para que eles pudessem se eleger, não foi distribuído para os pobres. O mesmo a gente vê nas políticas para as mulheres. Há uma reserva de vagas nas chapas para as mulheres, que devem ser preenchidas em todas as chapas para o legislativo, e aí os partidos usam laranjas para preencher essas vagas, e há um percentual do fundo eleitoral que também deve ser destinado às mulheres. E aí os partidos novamente utilizam candidaturas laranjas de mulheres para fazer com que elas intermediem recursos para as campanhas dos próprios caciques. Então, há casos bastante famosos, a gente não precisa citar nomes, que o que aconteceu era isso. O escândalo dos laranjas é basicamente uma forma de intermediação de dinheiro público eleitoral para os caciques, né, através das candidaturas falsas, principalmente de mulheres. Aconteceu em vários estados, com vários partidos. É o que tem acontecido. Há estudos acadêmicos sobre isso. Há uma forma muito fácil da gente perceber isso. E nas listagens de votação para o legislativo, eu dou a dica aqui para todo mundo, ao final de uma eleição, vá à listagem de votos para o legislativo e procurem as pessoas que tiveram 0 votos, aquelas que jamais, nem eles mesmos, ou suas mães, seus pais, votaram nelas. E aí, lá você procure o número de mulheres. Aquelas são candidaturas laranjas de pessoas que só se inscreveram para o partido bater a cota de inscrições femininas, e aquelas pessoas que tiveram, por exemplo, 25, 30, 50 votos e que receberam recursos na ordem de 200, 300, 500 mil reais para fazer suas campanhas. Então, a gente tem uma explosão de laranjas, tudo consequências não intencionais das ótimas intenções de, por exemplo, estimular mais a participação feminina na política. A gente tem exatamente isso, né? A gente tem que analisar as políticas públicas pelo resultado delas, né? Não pela intenção delas, como até hoje eu comentei a respeito desse engessamento do Fundeb, né, de 70%, a intenção é linda, né? Vamos pagar os professores. E a consequência disso, né? Quais são as consequências disso? São consequências que as pessoas não param para pensar o que isso vai gerar lá na frente. Então, as políticas são muito bem intencionadas, mas na hora que a gente vai colocar na prática, é isso que acontece. Aqui em Curitiba eu fiz um estudo da eleição de 2016, nós tivemos aproximadamente 300 mulheres que foram candidatas a vereadora aqui em Curitiba. 1/3 delas, Magno, 100 mulheres, tiveram menos do que 100 votos. Então, não dá para dizer que tiveram candidaturas
assim, competitivas, né? E aí, eu te pergunto, adiantou colocar essas mulheres ali só para preencher a chapa, só para o dinheiro fazer um caminho mais longo e no final chegar do mesmo jeito no cacique político, né? Então é É uma... muito grave, né? É muito grave e a gente há um pudor muito grande porque se você apontar essas questões faz com que as pessoas acreditem que você seja contra candidaturas femininas. Óbvio que não somos. A política ainda é um ambiente muito masculino, um ambiente bastante machista. Qualquer pessoa que tenha tido qualquer contato com o ambiente político sabe disso. Mas nós estamos atacando lá atrás, né? Nós estamos atacando uma doença causada por uma série de questões que a gente está ignorando porque a gente está olhando só lá o fim, a gente está olhando quantas mulheres acabaram sendo eleitas. Na verdade, há toda uma construção, a gente precisa entender por que os partidos são tão fechados para as mulheres, por que os ambientes políticos são tão fechados às mulheres, por que nós precisamos recorrer a tais recursos como os laranjas para conseguirmos um número mínimo de mulheres se candidatando. Eu acho que há questões muito mais difíceis, questões muito mais duras e muito mais difíceis de serem solucionadas, que a gente não se pergunta porque há um atalho. As pessoas enxergam um atalho e querem correr para lá. Então vamos dar dinheiro. Olha, dar dinheiro não adianta, né? Se são candidaturas que vão ter, como você mesmo disse, menos de 100 votos. Tem um percentual muito grande de candidaturas tendo menos de 100 votos. O que significa que elas ou eram laranjas ou se candidataram para colocar um nome lá, não tinham o menor preparo, não tinham a menor disposição para realmente fazer a campanha. Né? Eu até levantei esses dados porque aqui em Curitiba nós temos não é um projeto de lei ainda, porque não conseguiu o número de assinaturas, mas uma intenção de projeto de lei que eles querem reservar metade das cadeiras da Câmara Municipal para as mulheres, né? Então a gente tem 38 cadeiras, seriam 19 para as mulheres, 19 para os homens. Aí me colocaram para debater com uma professora que defende essa política, e aí eu falei para ela, falei assim, as mulheres não têm uma candidatura competitiva. Eu falei, olha só, se a gente for analisar os dados na eleição de 2016, a porcentagem de homens, né, a porcentagem de sucesso dos homens foi de 4%, né? E das mulheres, se a gente considerar as 300, foi de 2%, foi metade. Mas se a gente tirar aquelas 100 que tiveram menos de 100 votos e deixar só as 200, das 200 nós tivemos 8 mulheres eleitas. E isso dá uma porcentagem de sucesso muito parecida com a porcentagem de sucesso dos homens. Então não é que as mulheres não são bem-sucedidas, elas são bem-sucedidas quando elas têm a intenção e fazem uma candidatura porque querem se candidatar, né? Quando tem ali uma disposição e tudo mais, elas têm a mesma taxa de sucesso dos homens. Então, como você falou, a gente tem que entender por que as mulheres não estão querendo se envolver. Não adianta a gente querer fazer um atalho e falar agora nós vamos reservar metade das cadeiras para as mulheres e tudo está resolvido. Não é assim que a gente vai resolver, porque a gente tem que entender por que elas não querem se candidatar, quais são as dificuldades que elas estão tendo. É que nem eu falei para ela, é difícil para mim, eu sou mãe, minha filha tem 7 meses, vocês talvez até estejam ouvindo aí no fundo, ela fazendo um barulho aqui na sala, e é difícil a gente se candidatar com o bebê em casa, enfim. Mas eu tô aqui, tô disposta, mas e as outras mulheres? Elas estão dispostas? Quais são as dificuldades que elas têm? É aí que a gente tem que atacar o problema, não adianta ficar dando dinheiro, ficar fazendo cota, que isso não vai resolver o problema, né? A gente está, na verdade, se a gente não cria mecanismos para que as mulheres sejam representadas de fato, e começa já dentro dos partidos políticos, começa já nas próprias chapas, a gente vai criar um laranjal, a gente vai criar incentivos para que os mesmos caciques que se aproveitam de todas as outras tentativas de melhoria que as pessoas de forma muito bem intencionada e colocam nas leis eleitorais, na regulamentação eleitoral, vão se beneficiar também dessas cotas. Se a gente não mudar o sistema, se a gente não mudar os mecanismos que estão por trás disso tudo, a gente vai continuar beneficiando, só que de uma outra forma, as mesmas pessoas. A gente vai eleger a filha, a esposa, a madrasta, a empregada do cacique. Né? Não importa para ele se ele vai eleger o assessor dele ou a assessora dele. Ele vai continuar controlando os fundos, vai continuar controlando o partido e vai continuar controlando quem de fato é eleito. Então, o sexo do bonequinho que ele coloca lá, o sexo do poste,
eleito pelo cacique, não influencia muito. O que influencia é se a nossa estrutura vai continuar permitindo que poucas pessoas controlem os fundos públicos de um tamanho gigantesco, e mesmo o processo político-eleitoral no Brasil seja filtrado, passe sempre por essas poucas mãos que são quem dão as cartas aí no cenário eleitoral brasileiro. Magno do céu, falta 1 minuto e 40 para o Instagram nos derrubar. Aqui, eu até me desculpas que eu fiquei aqui falando um monte, né? Não, cara, o papo estava bom, mas eu vou pedir para você se despedir do pessoal aí. Te agradeço imensamente, foi um prazer contar com a tua sabedoria aí, com todo esse teu conhecimento aqui na nossa página. Então, eu vou te dar aí 1 minuto para você se despedir, pessoal. Te agradeço mais uma vez. Obrigado a todo mundo que assistiu aqui ao vivo, a quem deu só uma passadinha, a quem está assistindo depois, quando não é mais ao vivo. Agradecer a Mária, obrigado por ter me convidado e me colocar à disposição para você me convidar outras vezes. Eu adoro bater papo, é sempre um prazer conversar com você aqui. E fazer com que eu quero só pedir que as pessoas continuem te acompanhando, é uma fonte de ideias muito boas, eu confio muito na tua trajetória, na tua candidatura, torço por você, não só por